fazendo dúvidas, fiquem à vontade. A gente vai começar. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindas e bem-vindas à nossa terceira web aula da disciplina de prática profissional. Eu sou Vivian Silva, sou coordenadora e professora aqui do Grupo Ser Educacional e eu estou com vocês nessas 5 primeiras aulas da disciplina. Hoje, a aula está um pouco diferente, tá? Além de a gente focar um pouco na estrutura do projeto em si, eu trouxe um pouco do que é a BNT para ajudar, né, nortear na execução tanto do projeto quanto do relatório. E aí, tá tudo certo? Vocês me ouvem? A tela tá aparecendo para vocês? Tudo certo, né? Então, vamos continuar. E aí, como eu falei, hoje a gente vai focar um pouco na normatização da ABNT e vai falar um pouco também sobre a aplicação das ferramentas estratégicas, né? A gente começou dia 25 a entrega da V1, a gente teve uma pequena alteração no nosso cronograma, mas aí quem não começou ainda, ainda dá tempo da gente se planejar e entregar a nossa AV1, certo? E aí, né, o objetivo da aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco, né, na construção das etapas do relatório, como eu falei, assegurando o rigor metodológico e a aplicação das ferramentas de gestão. Aqui vocês já ouviram falar em ABNT, eu acho que vocês já fizeram outros trabalhos acadêmicos que exigem, né, a utilização das normas técnicas da ABNT. Né? Hoje eu acho que no final já do ensino médio, os alunos começam a ser introduzidos às regras da ABNT, já para não ser pego de surpresa quando você entrar no meio acadêmico. E aí, o que seria a ABNT? Né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem um conjunto de regras e técnicas para a escrita acadêmica. Né? E aí, por que é importante a gente utilizar a norma da ABNT nos nossos trabalhos acadêmicos? Porque eu não posso simplesmente só escrever na norma culta, né? Porque eu tenho que utilizar as regras da ABNT no meu trabalho acadêmico, né? A normatização, segundo a ABNT, ela vai garantir uma padronização científica dos trabalhos acadêmicos, né? Ele vai dar para a gente uma organização lógica das informações. A ABNT, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada no material para vocês, se a gente já teve contato com a disciplina de metodologia científica, ela tem um conjunto de regras a serem seguidas, né, para a execução de um trabalho acadêmico, de uma pesquisa acadêmica. Então, ela vai ditar o tamanho da fonte, ela vai ditar espaçamentos, como realizar corretamente uma citação direta, uma citação indireta, né? Mas por que eu preciso seguir essas regras? Não só pela organização lógica das informações, mas seguir a ABNT, ele também gera credibilidade e legitimidade acadêmica. Por quê? No mundo acadêmico, né, na pesquisa, a gente precisa, né, de embasamento teórico para poder trazer os nossos achados. Então, eu, Vivian, não sou doutora na área para dizer que o céu é azul. Eu li em algum artigo, em algum jornal, em algum livro, que o céu é azul. Então, para trazer para o meu trabalho, para a minha pesquisa, eu preciso indicar de que fulano de tal disse que o céu é azul no livro XYZ. Então, eu estou trazendo a autoria de um terceiro. A ABNT, ela traz essa credibilidade e a legitimidade acadêmica, ele traz também o respeito à propriedade intelectual, porque não sou eu que estou dizendo, eu estou citando corretamente quem é que eu estou dizendo, quem foi que chegou a esse consenso. E ele também prevê, ele também atua na prevenção de plágio. Porque se eu sigo, né, as normas da ABNT, se eu sigo as regras, eu dificilmente vou estar tomando autoria por algo que não foi dito por mim. E aí, a correta aplicação dessas normas, elas vão demonstrar ao meu trabalho um rigor metodológico e um compromisso ético na produção do conhecimento.
certo? E aí, qual é a estrutura de um trabalho segundo a ABNT? Né? A ABNT, ela nos mostra que um trabalho acadêmico ele é composto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Gostaria quais são esses elementos, né? Os elementos pré-textuais são a folha de rosto, sumário, capa. É o que vai anteceder, né, ao nosso texto, ao nosso desenvolvimento. Os elementos textuais, né, é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Vou trazer um pouco para o contexto da atividade de vocês, trazendo para a realidade do nosso relatório. A gente pode entender como elemento pré-textual a nossa capa, né, que vai estar ali só com os dados de identificação, tanto do projeto quanto do relatório. No meu projeto, os elementos textuais é a minha introdução, é o meu desenvolvimento, é a minha conclusão. Aqui no desenvolvimento eu vou ter também a metodologia usada. Ele entra como elemento textual. Então, tudo que eu produzi, né, toda a minha produção acadêmica, ele entra como um elemento textual. E os meus elementos pós-textuais, que vão ser as minhas referências, os meus apêndices, meus anexos. No caso da prática profissional, é a nossa ficha de frequência, é o espaço para colocar os anexos. Então, um trabalho, né, acadêmico, de pesquisa, ele é composto por esses três elementos: o pré-textual, o textual e o pós-textual. Certo? Tudo bem até aqui? E aí, a introdução, né? Como é que eu vou escrever a minha introdução? Como é que eu faço uma introdução de qualidade, né? Lá na introdução do trabalho de vocês, eu preciso dar uma contextualização do tema. Tenho também que delimitar o meu campo de assunto, além do meu problema de pesquisa, meu objetivo geral e minha breve identificação da metodologia. A introdução, ela tem que ser clara, objetiva e ela tem que ser escrita em pessoal, tá? E a introdução, ela não é um resumo. A gente não vai pegar aqui na minha introdução e vou fazer um resumo do meu projeto, tá? A introdução, eu preciso responder algumas perguntas básicas, que é o que é que eu vou falar do meu trabalho, sobre o que é meu trabalho, qual é o meu problema, o que eu pretendo fazer, como será feito. Deixa eu abrir para vocês aqui só o modelo para a gente conseguir visualizar isso de maneira mais clara. Pronto, trazendo aqui para o nosso projeto de prática profissional, o que seria aqui o meu elemento pré-textual? É a minha capa, onde vou ter aqui a identificação do meu projeto e os meus dados do projeto. Como um elemento textual, eu já começo aqui na minha introdução, onde eu vou contextualizar, né, de acordo com minha área temática, do que vai ser o meu projeto, vou especificar a importância do meu projeto, contextualizar o cenário da minha prática profissional no curso de administração, vou explicar a organização que eu escolhi, o porquê que eu escolhi, né, o que eu sou nessa organização, se eu sou estagiário, se eu sou da área do marketing, se eu sou dos recursos humanos, departamento pessoal, eu vou explicar aqui também na introdução. E vou trazer também a importância da aplicação da ferramenta estratégica para a prática profissional. Lembrando que nessa introdução é até uma página, tá? Vamos tentar manter nem muito, mas também nem pouco texto, porque a introdução ela precisa ser clara para quem vai ler. Então, quem começar a avaliar o trabalho de vocês,
Eu preciso, na introdução, já saber do que é que eu vou ler, do que é que eu vou esperar desse trabalho. E aí, como eu comentei aqui anteriormente, deixa eu compartilhar novamente meu slide. Uma introdução, ele não vai ser um resumo completo, ele não vai ser a minha conclusão. Ele vai... Estão conseguindo ver meu PowerPoint? Deixa eu abrir aqui novamente. Ele voltou bem. Então, voltando aqui à minha introdução, né? A minha introdução, ela precisa ser clara e objetiva, né? Como eu falei, numa linguagem pessoal. A introdução, ela vai antecipar o leitor o que eu vou desenvolver no trabalho. Como eu falei, ele não vai ser um resumo, eu não vou resumir tudo que eu fiz no meu trabalho. Ele não vai ter uma justificativa muito extensa, eu preciso ser conciso aqui e explicar o porquê, né, de eu ter escolhido esse tema, porquê dessa minha aplicação dessa ferramenta, né, qual é o meu problema, o que é que eu pretendo fazer nessa minha pesquisa. E ela também não é uma revisão teórica, ou seja, a introdução aqui, ele não vai ser meu corpo de texto, ele não vai ser a minha revisão teórica. Também não é um resumo, mas eu tenho que explicar aqui de forma concisa tudo o que o leitor vai encontrar durante as próximas páginas. Tudo bem por aqui? Alguma dúvida de como a gente deve montar a introdução? Posso seguir? Então, vamos seguir. E aqui eu trouxe para vocês uma estrutura, né, em parágrafos. Como a gente tem uma introdução de qualidade, né? Então, o ideal é que a introdução ela seja dividida em 4 parágrafos, tá? Em que o primeiro parágrafo eu foque mais na contextualização do meu tema, né, do que se trata o meu trabalho. No parágrafo 2, eu vou delimitar o problema. Mais à frente, eu vou falar mais um pouco sobre essa delimitação, né, como é que a gente consegue afunilar mais o tema. Meu parágrafo 3, eu recomendo que a gente fale um pouco do objetivo geral. A gente não precisa especificar pormenores, não neste momento, o porquê deste meu trabalho, qual é o meu objetivo, mas eu posso botar um objetivo geral. E no meu quarto parágrafo, eu vou falar sobre a minha indicação metodológica. Qual método que eu vou utilizar nesse meu trabalho? Qual vai ser a minha metodologia de pesquisa? Quais ferramentas que eu vou utilizar? Certo? Isso aqui é uma estrutura ideal, né, de uma boa introdução. E aí o nosso segundo tópico, né, que é os meus objetivos gerais e específicos. O que é que a gente vai colocar nos objetivos gerais e específicos? No modelo de sala de aula, você já tem lá um texto padrão, né, pré-preenchido de objetivo, né? Mas vocês podem estar adequando de acordo com o contexto e a realidade da prática profissional de vocês. E aí, no objetivo geral, eu tenho que indicar qual é a minha finalidade principal da minha pesquisa, né? O porquê que eu escolhi essa empresa, esse setor, o porquê que eu identifiquei esse problema. É um geral, tá? É algo amplo mesmo. Aqui, como exemplo, eu peguei um exemplo de uma empresa de um outro documento que eu já tinha feito, né? Como objetivo geral, eu posso colocar analisar os fatores que influenciam a satisfação dos clientes da clínica X. Veja que ele é bem amplo. Eu vou só analisar os fatores que influenciam a satisfação dos clientes, certo? Mas aí,
nos objetivos específicos, eu vou detalhar mais profundamente, né, o que é que eu quero, o que eu quero chegar, o que é que eu quero atingir, né? E aí, aqui nos objetivos específicos, eu devo sempre iniciar com o verbo infinitivo. Como eu falei na primeira aula, né, lembrando um pouco da taxonomia de Bloom. Nos objetivos específicos, a gente tem sempre que começar com frases no infinitivo, como identificar, avaliar, propor, conceituar, tudo de acordo com o meu contexto organizacional. E aí, aqui, como exemplo, tem identificar os principais processos de atendimento, avaliar o nível de satisfação dos clientes, propor melhorias estratégicas, né? Os objetivos eles devem estar sempre aliados ao meu problema de pesquisa. No nosso modelo, lá em sala de aula, a gente tem aqui como objetivo específico identificar o contexto organizacional, selecionar e aplicar as ferramentas, que aí vocês vão escolher se vai ser o Balanced Scorecard, se vai ser o 5W2H, se vão ser ambas as ferramentas de estratégia, de gestão, propor soluções viáveis e coerentes com a realidade da organização, avaliar impactos potenciais econômicos, sociais, ambientais e ou tecnológicos. Como eu falei novamente, vocês têm esse modelo já pré-preenchido, tá? No template de vocês, na sala de aula, mas, de acordo com a realidade, né, o contexto da prática profissional de vocês, vocês podem incluir um outro objetivo, excluir, modificar, tá? Mas lembrando sempre que os objetivos específicos, eles precisam seguir a taxonomia de Bloom. Tem que estar sempre começando com o verbo infinitivo. Certo até aqui? No meu trabalho, eu já fiz a minha introdução e já aqui identifiquei quais são os meus objetivos. Agora eu vou escrever a minha justificativa, né? E o que é que eu preciso colocar numa justificativa de um trabalho, de uma pesquisa de qualidade, né? A minha justificativa, ela deve demonstrar a relevância do estudo. Por que que esse meu estudo é importante? Por que que eu analisar a satisfação dos clientes na minha clínica X, ela é importante para o meu contexto empresarial, né? Eu preciso também evidenciar contribuições científicas ao organizacional. Aqui na justificativa, eu vou trazer já referências externas, né? Eu vou evidenciar o porquê da escolha da minha ferramenta estratégica, ou Balance Scorecard, ou meu 5W2H. Sempre usando os autores referentes. Por exemplo, no material que eu peguei para usar como referência para a minha prática profissional, eu vi que Chiavenato, ele define gestão estratégica como sendo um conjunto de regras, enfim. Eu preciso trazer aqui para a minha justificativa, né, evidências, né, de contribuição científica para as ferramentas que eu estou utilizando. Aqui na justificativa também eu preciso explicar os benefícios esperados, né? Ao final dessa minha pesquisa, o que é que eu espero, né? Quais são os achados que eu espero conseguir alcançar? E aí, na justificativa, a gente pode usar umas perguntas orientadoras para a gente saber o caminho, né? Na hora de escrever qual vai ser a minha justificativa. E aí, essas perguntas são: por que que esse estudo é importante? Eu preciso responder essas perguntas. Quais são os impactos, né, que meu estudo pode gerar? E qual lacuna eu pretendo preencher? A argumentação ela deve ser fundamentada e coerente para responder essas três perguntas. Certo? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Eu já fiz a minha introdução, eu já preenchi os meus objetivos gerais e específicos. Já tenho aqui a minha justificativa montada e agora eu vou para o principal, o meu referencial teórico, né? E aí, de acordo com a BNT, o referencial teórico ele precisa apresentar os conceitos e os autores relevantes, né? Eu preciso também, no meu referencial teórico, fundamentar a minha análise realizada
e sustentar também a escolha das ferramentas estratégicas. E aqui, no meu referencial teórico, eu vou trazer os conceitos das ferramentas que eu escolhi, ou da ferramenta que eu escolhi, né, de acordo com os principais autores, sempre citando de acordo com a BNT, mas mais para frente eu vou mostrar a estrutura das citações, como é que a gente faz cada tipo de citação direta, citação indireta, tá? Aqui no meu referencial teórico também, eu vou trazer a importância, né, dessa minha ferramenta no contexto empresarial, e sempre referenciando os autores e as publicações, o material que eu vou estar usando como base, tá? E aqui no meu referencial teórico, é importante que a gente respeite o número mínimo de páginas, né? O interessante é, como eu vou falar de conceitos, como eu vou trazer as ferramentas, vou trazer os meus principais autores, a gente não consegue fazer isso de forma embasada, né? E com qualidade, com menos de 3 páginas, tá? Então, a gente, quando estiver montando o nosso referencial teórico, a gente vai trazer tudo de importante que a gente identificou nas nossas pesquisas. Tá? Eu sempre recomendo que utilizem, no mínimo, 5 referências, né, externas para construir a sua pesquisa, o seu relatório, certo? E aí, aqui, como exemplo de citação, eu trouxe a estrutura de uma citação direta e de uma citação direta curta, ou indireta e direta curta. O que seria uma citação indireta? É quando eu vou trazer para o meu texto, né, os argumentos de um outro autor, mas não citando literalmente conforme ele falou. Então, eu posso colocar aqui que, segundo Chavenato, 2021, eu sempre coloco o sistema Autodata, né? A gestão estratégica ela é fundamental para o desempenho organizacional. Então, repare que eu boto segundo quem foi, o nome do autor, quem foi a pessoa que citou, o ano da publicação, e vou, com minhas palavras, dizer o que é que ele diz de gestão estratégica. E isso é uma citação indireta. Eu não estou citando diretamente, eu não estou pegando o texto do autor, copiando e colando na minha obra. Tá? Eu estou citando com minhas palavras o que foi que ele disse. E aí, a gente já parte agora para a citação direta curta. Né? Quando eu pego literal, né, lá da obra que eu li, da minha pesquisa, o trecho dito pelo autor. E aí, numa citação direta curta, eu coloco a parte transcrita do que foi dito pelo autor, sempre respeitando que uma citação direta, ela curta, ela tem que ser menos de três linhas, tá? E aí, ao final da citação, eu vou seguir o autor data. Porter, aqui que é o meu autor, que definiu estratégia como o direcionamento da organização. Boto entre parênteses, Potter, o ano da obra, né, de onde foi que eu li, qual foi o ano da publicação, né, dessa obra de Potter, e qual foi a página do livro do que eu li, do artigo que eu li, onde está dizendo isso, certo? E aí, toda citação que eu for colocar ao longo do meu texto, eu preciso lembrar de colocar lá no final também nas referências. Tudo que eu utilizei como base para minha pesquisa, eu preciso, além de citar direto ou indiretamente no corpo do texto, né, em todo o meu referencial teórico, eu preciso trazer também para as minhas referências. Ou seja, falei sobre tal assunto, falei sobre tal autor, referencia. Sempre que eu usar algo que não foi meu, não é da minha autoria, referencia. E aí a gente vai ver aqui no final como é que a gente faz para referenciar cada tipo de documento utilizado. Se foi um livro, se foi um artigo científico, se foi um site na internet. Cada um ele segue uma regra, tá? De como colocar nas referências. Ele segue a norma da BNT. E aí, metodologia. Eu vi que tinha muita gente com dúvida sobre metodologia. E vamos ver agora um pouco, né,
de como eu vou colocar, como é que eu vou escrever a minha metodologia. Uma metodologia de qualidade, eu preciso indicar qual é a natureza da minha pesquisa, se ela foi aplicada ou se ela não foi. Quais são as minhas abordagens? A gente tem diversas abordagens, tá? Para pesquisa, para produção do conhecimento. A gente tem a abordagem qualitativa, a gente tem a quantitativa e tem a abordagem mista. O que seria uma abordagem qualitativa, né? É quando a minha coleta de dados, ela visa a qualidade, quando não são dados numéricos, quando eu não consigo contar. Por exemplo, na minha pesquisa, eu utilizei questionários semi-estruturados e são com perguntas abertas, são subjetivas. Então, eu vou ler, né, a minha coleta de dados, eu vou tudo que foi respondido, eu vou analisar esses dados e, de acordo com as ferramentas disponíveis, eu vou analisar qualitativamente. Aqui eu não vou contar quantos por cento, eu não consigo trazer em números, né? Eu consigo ver a qualidade, eu consigo ver a percepção, né, da minha pesquisa. Aqui eu trago dados subjetivos, eu não trago dados objetivos, não trago dados numéricos. Já a minha abordagem qualitativa são números, né? Quantitativa. Por exemplo, na minha pesquisa, eu quero saber quanto por cento do meu cliente está satisfeito. E aí eu utilizei uma métrica, né, nos meus questionários estruturados, de, de 0 a 10. E aí eles vão mensurar, para cada pergunta minha, né, a percepção dele em números. Por exemplo, de 0 a 10, quanto é que você avalia a nossa empresa? Então, quando eu for tratar esses dados, eu vou ter dados numéricos, eu vou ter quantidade. Então, a partir desse meu questionário, da aplicação do meu questionário, eu vou conseguir extrair quanto por cento do meu cliente está satisfeito. Então, aqui seria uma abordagem quantitativa. E aí a abordagem mista é quando, na coleta dos meus dados, eu vou abordar tanto a qualitativa quanto a quantitativa. É quando eu tenho no mesmo questionário, ou na mesma entrevista, os dois tipos de dados. Eu vou coletar tanto a parte numérica quanto a parte também de percepção. E aqui na minha metodologia também, eu vou colocar meus objetivos. Eu vou explicar se a minha pesquisa ela foi exploratória ou se ela foi descritiva. E aí, eu trouxe aqui embaixo para vocês um exemplo de redação, de como vocês podem iniciar lá no texto de metodologia de vocês, tá? E aí, de acordo com o contexto da pesquisa, eu posso colocar, por exemplo, que a pesquisa ela vai caracterizar-se, né, como aplicada de abordagem qualitativa e com os objetivos descritivos. Eu vou trazer para vocês um material extra, eu sei que é muita coisa, a gente não vai aprofundar muito em metodologia científica, né? Porque não é o objetivo, eu trouxe mais um embasamento. Mas eu vou compartilhar com vocês também alguns links e alguns materiais que eu tenho para a gente entender melhor cada tipo de abordagem, os objetivos e também como a gente pode trazer os exemplos de redação, certo? Eu acho que é o ponto que mais está pegando para vocês, é a metodologia aplicada. E aí a metodologia vai depender muito dos resultados que vocês querem alcançar. Se eu quero trazer dados, se eu quero trazer mais a parte de percepção, se a minha pesquisa ela vai ter uma abordagem com os objetivos descritivos ou não. E aí, continuando aqui um pouco sobre metodologia, tratando mais da minha análise e a coleta de dados, né? A minha metodologia eu vou precisar especificar também, trazendo para a realidade da prática profissional. Aqui eu vou colocar quem vai ser meu público-alvo ou meu stakeholder. Lembrando que stakeholders são todas as partes interessadas na minha empresa. Então, é meu cliente, é meu funcionário, meu colega, ou se você é funcionário, é meu colega de setor, é o banco que tem interesse na minha empresa, é meu fornecedor. Então,
todas as partes que são interessadas na minha empresa, elas são caracterizadas como stakeholders. E aí, na minha metodologia também, eu vou descrever quais são as técnicas de coleta de dados que eu utilizei. Se eu usei questionário, se eu fiz entrevista, se eu só observei. E vou colocar também a minha forma de análise de dados. A gente tem no mercado várias ferramentas para análise de dados, mas como o projeto da gente é algo menor, a gente não está tratando de uma tese, de uma dissertação, a gente pode trazer como a forma de análise de dados, né? Após a coleta, a gente pode utilizar o Excel, dependendo do tipo da entrevista, do questionário que eu utilizar. A gente pode usar a tabulação para trazer esses meus dados também, certo? Então, como é algo com uma dimensão um pouco menor, a gente não necessariamente precisa recorrer a software de análise de dados. Aqui a gente pode usar um simples Excel para estar fazendo essa minha coleta e análise de dados, correto? E aqui um exemplo de texto para a gente também colocar, para agregar na metodologia, explicando, né, qual foi o método de coleta e análise de dados. Eu trouxe. Os dados serão analisados por meio de análise descritiva com categorização das respostas obtidas. Ou seja, aqui eu digo que os meus dados, eles vão ser analisados, né, por meio da análise descritiva. Eu vou ler, né, a descrição, vou fazer a análise de acordo com a categoria das respostas obtidas. Então, nas minhas métricas, eu fiz um questionário, eu posso colocar, estruturar as categorias de respostas para chegar ao meu dado final. E aí, eu já fiz a minha introdução, eu já estou aqui com meus objetivos bem desenhados, já escrevi, já estudei, já li, já fiz todo o meu referencial teórico. Lembrando que a gente precisa também fazer a aplicação de cronograma. Todo projeto ele tem que ter um cronograma, né? Não sei se vocês já pagaram a disciplina de gestão de projetos. Então, o meu projeto ele tem início, meio e fim. E aqui no nosso projeto de prática profissional, eu já tenho uma tabela em que vocês precisam indicar quais são as ações que vocês vão tomar nesses 3 meses, esses 3 meses de projeto, colocar cada ação que vocês vão fazer e o período que vocês vão executar cada uma dessas etapas. E aí, na aplicação do cronograma, né, no caso, trazendo para a prática, eu preciso colocar quais são os setores envolvidos, qual vai ser o meu período de execução, e sempre lembrando da minha carga horária mínima exigida, que são as 40 horas, tá? E o cronograma, ele pode ser apresentado em forma de quadro, como a gente tem no modelo, tá? Ou vocês podem colocar também as etapas das pesquisas, né, de uma forma mais descritiva. Aconselho, utilizar o quadro. Né? Vocês têm aí em mãos, né, um material que já está bem robusto, ele já está praticamente pré-preenchido. Vocês precisam só complementar com as informações de pesquisa, vocês só precisam colocar as etapas, né, do projeto de vocês. A gente já tem aqui para vocês também um modelo de objetivo, a gente já tem do objetivo específico, do objetivo geral. Então, vocês só fazem adaptar. Eu aconselho seguirem com o modelo de tabela que a gente já tem lá no documento de vocês, certo? E aí, o planejamento, ele vai, além de demonstrar a organização do nosso trabalho, ele também traz a viabilidade. Eu consigo enxergar ali se as minhas etapas, elas serão cumpridas naquele tempo que eu tenho disponível. Os resultados e considerações finais, né? O que a gente deve colocar lá em resultados e considerações finais? Né? Os meus resultados, eles devem responder ao problema da minha pesquisa. Eu tenho que demonstrar também lá nos meus resultados se o objetivo foi alcançado ou não foi alcançado. Depois que vocês fizeram todo o projeto de vocês aplicaram a ferramenta estratégica escolhida, vocês fizeram um plano de ação, seguiram esse plano de ação para atingir o objetivo. Agora, aqui nas minhas considerações finais e resultados, eu preciso finalizar trazendo, né,
qual foi a resposta do meu problema de pesquisa. Eu preciso indicar se eu consegui ou não alcançar os meus objetivos, né? Vou apresentar aqui também quais foram os impactos observados ao final, né, da minha pesquisa. Eu vou colocar aqui também nas minhas considerações finais, né? Trazer os principais achados, o que foi que eu achei de resultado através da minha coleta e análise de dados, tá? Eu não posso, de jeito nenhum, introduzir novo dado, lembrando que isso aqui não é referencial teórico, né? Aqui são as considerações finais, são os meus resultados. Então, aqui eu não posso colocar um dado novo. Eu tenho que trazer, né, tudo que foi diagnosticado durante o meu trabalho de pesquisa. E aí, aqui também eu preciso evidenciar, né, o meu aprendizado e qual é a contribuição desse trabalho para a minha prática profissional. Lembrando que a conclusão ela tem que ser objetiva e tem que ser fundamentada. Não posso jogar palavras soltas, né? Tem que ser tudo coerente, de acordo com minha problematização de pesquisa, né? E todos os meus achados acadêmicos. E minhas referências bibliográficas, né? Como eu falei, tudo que eu citei no texto, tudo que eu utilizei para construir o meu referencial teórico, eu preciso colocar no final também nas minhas referências bibliográficas, tá? E aí, seguindo a norma da ABNT, as minhas referências elas precisam estar em ordem alfabética. Eu só posso colocar nas minhas referências aquilo que realmente eu utilizei. Então, se eu citei, eu coloco rigorosamente nas minhas referências. Se eu não citei, eu não coloco. E a gente tem que seguir também rigorosamente o padrão da ABNT. Dica para vocês: quem não tem muita expertise, né, ou ainda sente dificuldade em colocar as referências bibliográficas de acordo com a BNT e de acordo também com o tipo do modelo que eu usei, se foi artigo, se foi um livro, se foi um site da internet, recomendo utilizar a inteligência artificial. Vocês podem estar utilizando como ferramenta de apoio, tá? Vocês não vão mandar a IA escrever para vocês. Vocês podem pegar as referências que vocês utilizaram e pedir para, por exemplo, eles colocarem já as referências em ordem alfabética ou colocar já em ordem, né, na norma da BNT. Lembrando que a gente tem a BNT, mas a gente tem também a APA, a gente tem outras regras, outros padrões. Mas para esse trabalho específico, a gente vai utilizar a norma brasileira, a gente utiliza a ABNT. Então, se vocês usarem o Google Scholar, quando forem pesquisar referências, vocês vão ter essas opções também, de copiar a referência bibliográfica já no modelo certo, na APA, na norma da ABNT, e em outras normas também. No caso, para o nosso trabalho, a gente vai focar sempre dentro da norma brasileira, tá? Sempre dentro da ABNT. E se não conseguir no Google Escolar, dentro da norma da ABNT, a gente joga numa inteligência artificial. Vocês podem tentar também fazer por vocês mesmos, de acordo com o material que eu vou disponibilizar, que dá a regra. Geralmente, o modelo de livro, a gente começa com sobrenome, em caixa alta, seguido pelo pronome, o título da obra em negrito, minha edição, local, editoriano. Artigo, ele é um pouco diferente. O artigo, ele segue com o sobrenome também, caixa alta, seguido pelo pronome, o título do artigo. Como é um artigo científico, geralmente ele está dentro de periódico, então a gente coloca o título do periódico, local, volume, o número do volume, qual é a minha página e o ano, tá? Isso aqui vocês não precisam focar muito nisso, porque eu vou deixar um material de apoio que ele vai ter descrito com detalhes como a gente utilizar cada referência dessa, como a gente referenciar. E aqui eu trouxe também para vocês, vou deixar no final esse PowerPoint disponível, uma formatação geral, né? Quais são as margens que a gente precisa utilizar, a fonte recomendada pela norma da BNT. Então, no meu corpo do texto, eu vou usar Arial ou Times New Roman, sempre no tamanho 12, né, para a parte do texto. O tamanho 10 ou 11 para as minhas citações longas ou minhas notas de rodapé e paginação.
Meu espaçamento tem que ser sempre 1,5 entre linhas. A minha citação direta longa, eu preciso dar espaço simples. Referências, né? Eu também preciso, né, cuidar do espaço simples, mas separado por espaços simples entre elas também. Tudo isso aqui eu vou deixar disponível para vocês. Então, na hora, quando vocês finalizarem o projeto de vocês, vocês voltam aqui para poder formatar o trabalho de acordo com o que pede na ABNT, utilizando esse tipo de fonte, esses tamanhos, respeitando as margens, de acordo com a ABNT, os espaçamentos entre linhas. A gente tem também que tomar cuidado no alinhamento, sempre justificado. Parágrafo, né, com recuo de 1,25 na primeira linha e sem espaço extra entre os parágrafos. Minha paginação, aqui também eu vou deixar descrito para vocês. Essa parte é um pouco mais chatinha mesmo, mas assim, eu recomendo focar na formatação depois que vocês fizerem todo o trabalho de vocês, deixar para no final vocês formatarem de acordo com a BNT. Trouxe aqui também como a gente faz cada tipo de citação, uma citação direta curta, uma mais longa, uma citação indireta, tudo isso vai estar no material. Como eu falei aqui também das referências, a gente tem um jeito específico de citar um livro, o artigo, e se for um site, tá? O site é bom, na hora de passar as referências para o nosso documento final, verificar se o link está funcionando, lembrar de colocar a data, o dia, o mês e o ano que a gente acessou. E aí, falando um pouco agora sobre as ferramentas estratégicas, né? Como a gente já vem falando nas nossas aulas, para o nosso projeto de prática profissional, a gente vai identificar o problema e, a partir desse meu diagnóstico, eu vou traçar um plano de ação. E aí, para ajudar, a gente tem duas ferramentas estratégicas que a gente está utilizando esse semestre, que é o Balanced Scorecard e o 5W2H. E aí, como é que eu vou usar cada um dessas ferramentas no meu diagnóstico, né? No projeto, o Balance Scorecard, ele é organizado em 4 perspectivas, tá? A gente tem a perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. No modelo de vocês, você já tem um mapa estratégico do Balance Scorecard, que ele tem já separado cada perspectiva dessa, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, já para facilitar também para vocês. Vocês vão precisar adequar de acordo com o contexto, né, do relatório de vocês. E aí, como é que eu uso o BSC no meu projeto? No meu projeto, eu posso usar o BSC para mapear o meu problema, eu posso definir os meus indicadores e posso relacionar as minhas metas e os resultados esperados, certo? E aí, aqui trouxe um pequeno exemplo, né, trazendo para o contexto da prática profissional. Eu tenho um problema e o meu problema é a baixa retenção de clientes, né? Na minha perspectiva de clientes, eu vou colocar qual é a minha perspectiva de clientes. Eu quero medir a minha taxa de fidelização. Então, eu vou colocar lá no meu quadrante, né? Medir taxa de fidelização. Minha perspectiva de processos, eu vou colocar avaliar o tempo de atendimento, que é a partir desse indicador que eu consigo medir a minha taxa de fidelidade. Então, aqui, o BSC, eu trago ele para uma estrutura mais de análise estratégica, tá? Lembrando, o BSC eu posso usar para mapear meu problema, posso definir meus indicadores, e também, né, relacionar as minhas metas com os resultados esperados. E o 5W2H, né? O 5W2H ele é ótimo para a gente organizar o plano de ação. Então, eu já fiz meu diagnóstico, achei meu problema, e eu agora preciso fazer um projeto de intervenção. Como é que eu vou sanar esse meu problema, né? O que é que eu vou fazer? Então, aqui no 5W2H, eu vou citar o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, que é o when,
quem vai ser a pessoa responsável por essa etapa do meu plano de ação, como vai ser feito e quanto custará. E aí, nesse meu relatório de prática profissional, eu posso apresentar o 5W2H na minha metodologia, né, como sendo uma intervenção proposta, ou eu posso colocar também nos meus resultados, como plano de melhoria. Como o planejamento é que vocês executem, não só façam um diagnóstico, mas também vocês comecem a pôr em prática, né, façam um plano de ação e tentem sanar esse problema encontrado, eu posso colocar aqui na minha metodologia, mas eu posso colocar também aqui nos meus resultados como um plano de melhoria do que eu não consegui concluir naquela minha janela de tempo. Gente, está muito rápido, dúvidas até aqui? Posso seguir? Estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Tá? Tatiana, precisa utilizar essas duas ferramentas ou utilizar uma delas? Você pode escolher entre o BSC e o 5W2H, ou se você quiser, você pode usar ambas, tá? Você vai escolher de acordo com o projeto de vocês, com a problemática apresentada, que vocês acham mais coerente utilizar. Vocês podem usar outras ferramentas, sim, né? Mas aí, para o projeto de ferramenta estratégica, a gente pede que foque no 5W2H ou no Balance Scorecard. Mas vocês podem usar outras ferramentas para embasar ou para fazer algum outro tipo de análise que vocês achem necessário, tá? Mas aí o foco da nossa prática profissional são essas duas. Vocês precisam utilizar uma das duas ou as duas, né? E pode trazer outras ferramentas também mais para agregar, mas o foco realmente não vai ser não. Por exemplo, vocês podem usar o diagrama espinho de peixe para poder achar a causa raiz do problema de vocês. Mas vocês vão usar ele em conjunto depois com o BSC ou com o 5W2H. A minha ferramenta de meu Scal, ele só vai me dizer ali agora qual vai ser a causa raiz do meu problema. Eu vou usar ele para identificar a causa raiz do problema, mas eu vou usar 5W2H para poder realizar o meu planejamento, o meu plano de ação. Então, você pode usar mais de uma ferramenta, mas que sejam formas complementares. Respondi a pergunta. Mais alguma dúvida? Então, só para revoltar aqui, só para relembrar qual é a minha proposta da minha prática profissional. Né? Eu vou, dentro da empresa que eu atuo, ou uma empresa voluntária, eu vou fazer um diagnóstico dessa empresa, ver como é que está a situação dela, né? Vou elencar um dos problemas a ser estudado. E aí, com esse meu problema, né, eu vou traçar um plano de ação, né, e seguir para minimizar esses meus impactos. E aí eu preciso trazer, né, para o meu contexto, todos os conceitos que eu utilizar, eu vou precisar trazer aqui para o meu projeto
todos os meus achados, os principais autores, sempre com embasamento teórico. Pessoal, não mais com uma dúvida? Vocês querem que eu reabra o modelo para a gente olhar novamente a estrutura do nosso projeto? Tem algo assim que ainda está muito nebuloso, que vocês ainda estão com muita dificuldade? Ai, que bom, Tassiana. Eu não sei se eu vou conseguir colocar agora, porque minha bateria está finalizando, mas esse chat aqui fica aberto, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns links, né, que vão ajudar vocês na construção do projeto e do relatório. Links relacionados à ABNT, às regras. Eu tenho também uma apresentação que eu pretendia abrir aqui, mas pelo tempo eu não vou conseguir. Ele foca mais nessa parte da estrutura do ABNT também. Ele dá exatamente todas as regras que vocês vão precisar utilizar. Eu vou colocar aqui no nosso chat também, além desses links. E durante a próxima semana eu vou estar abrindo um bate-papo, tá, para vocês na próxima semana à noite, para tirar dúvida. E aí, quem tiver dúvida, quem ainda tiver dificuldade, de não sabe como começar, eu vou deixar esse chat aberto para a gente estar conversando mesmo, tirando as principais dúvidas, norteando de como vocês podem começar, ou se tiver algo que ainda não conseguiram entender, a gente vai tá conversando, tá? Pretendo fazer isso nas próximas aulas também. Sempre deixar, pós-aula, um tempo de um chat aberto para a gente estar trocando essa ideia. Esse material vai ser disponibilizado agora. Eu vou colocar aqui no chat, ele fica disponível. A aula, ela fica disponível geralmente com até 24 horas, ela já sobe lá para o ambiente virtual de vocês. Mas eu notei que algumas aulas passadas elas demoraram um pouco mais. Demorou a aparecer, vocês podem falar comigo aqui no chat, que aí eu vejo com o pessoal da web como é que a gente faz para liberar mais rápido, tá? Tem alguns alunos que estavam perguntando no Fale com o Mediador se tinha algum modelo de declaração para levar para a empresa. Algumas empresas pedem, tá? A gente já solicitou que colocasse lá no ambiente virtual de vocês esse modelo. Então, vocês vão baixar esse modelo, preencher, levar para a empresa, né? Para comprovar a prática profissional. Se sua empresa não pediu, não precisa estar baixando e mandando, tá? Só se realmente tem empresa que ele pede que o aluno ele comprove, né, que tudo aquilo que ele está fazendo, toda a prática, ela é uma solicitação acadêmica. Então, eu acredito que até amanhã tá lá no ambiente virtual para vocês, esse modelo, para quem precisar, tá? Quem não precisar, pode desconsiderar. Então é isso, gente. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês hoje. Na próxima semana, eu acho que hoje eu consigo agendar ainda. Vai estar aparecendo o nosso, vamos chamar de digital chat, né? Que eu vou deixar um tempo aberto um canal com vocês para vocês tirarem dúvidas. Então, se vocês não começaram ainda, né? Ou começaram e quiser conversar, quiser tirar dúvida, vai ter esse momento extra, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. E já também já estou subindo aqui os links e os materiais utilizados nessa aula, tá? E o material que eu não consegui utilizar também. É isso, gente. Muito obrigada a presença de vocês. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. E deixa eu parar a gravação aqui.